Este vídeo contém imagens fortes que podem chocar os telespectadores. Vocês conhecem o assassino do Zodíaco? Puxa a vinheta. O assassino do Zodíaco foi um serial killer que atuou na Bahia de São Francisco de 1960 a 1980. Ele cometeu diversos crimes, começando por dezembro de 1968, num estacionamento, quando um jovem casal, Arthur Faraday, de 17 anos, e Betty Lou Jensen, de 16, tinham seu primeiro encontro, em Vallejo, Califórnia, num acostamento onde antigamente casais iam para se encontrar. De repente, um carro parou atrás do carro deles e simplesmente um homem saiu caminhando, jogando a lanterna forte na cara de Arthur, com que ele não pudesse ver o rosto desse assassino. O homem, supostamente conhecido apenas como Zodíaco, atirou 4 vezes na cabeça de Arthur e 1 vez na cabeça de Betty Lou Jensen. Betty Lou Jensen teve morte cerebral horas depois que a polícia chegou. Já no ano seguinte, em 1969, em agosto, para ser mais exato, chega a primeira carta no jornal da cidade de Vallejo. Uma carta completamente criptografada, com códigos que até hoje muitos não foram revelados, muitos não foram decifrados, onde a polícia concluiu que se tratava do assassino de dezembro de 68. Em setembro de 69, chega mais uma carta à imprensa, e quando ela foi divulgada no jornal, um jovem casal de historiadores, eles conseguiram decifrar o código. E dizia mais ou menos assim: espero que vocês estejam se divertindo muito enquanto tentam me pegar. Não tenho medo da câmara de gás, porque ela vai me mandar direto para o paraíso mais cedo, porque agora eu tenho escravos suficientes para trabalharem para mim. Essa foi só um pedaço da carta que conseguiram decifrar. O resto dos códigos até hoje permanece desconhecido, assim como a sua identidade. Ainda em 69, no dia 11 de outubro, um homem faz sinal para um táxi, onde o taxista Paul Stein já estava a caminho de sua casa. O homem pede um endereço completamente estranho, onde ele passaria por ruas completamente desertas. Assim que o taxista estacionou, esse homem puxa um revólver e atira na parte de trás da sua cabeça. O taxista veio a falecer na hora. Após esse assassinato, jovens que estavam numa festa próxima àquele local notaram uma movimentação e ligaram para a polícia. O único erro que eles cometeram foi informar a polícia de que o assassino era um homem negro e muito gordo. A polícia foi até o local passando por esse tal homem, onde o pararam e encontraram um homem baixo, forte, de óculos e nada negro. A polícia perguntou para ele se ele tinha visto um homem negro e ele disse: sim, eles foram por ali. Sendo assim, mais uma vez o Zodíaco despistou a polícia. No dia 22 de março de 1970, Kathleen Jones estava fazendo uma viagem com a sua filha muito pequena, ainda recém-nascida, dentro de um carro. Ela começou a ser perseguida por um carro e, nesse exato momento, emparelhou dela e disse a seguinte frase: ei, moça, eu acho que seu pneu dianteiro está um pouco solto. Eu posso ajudar? Ela, não desconfiando de nada, ela simplesmente estacionou seu carro na beira da estrada. Esse homem foi lá e supostamente trocou o pneu dela. Ela continuou a viagem e esse carro foi muito lá atrás. Momentos depois desse ocorrido, o pneu dela se soltou e esse carro retornou. O homem, ele tinha uma aparência de um militar, ele também usava óculos, e ele disse para ela: você quer uma carona até um posto de gasolina? Sendo assim, ela, sem muita opção, ela pegou sua bebê pequena e entrou no carro desse homem, indo até o próximo posto de gasolina. Ele passou por 2 postos de gasolina, ambos estavam abertos e ele não parou. Ela, já notando o desespero, já sabendo da repercussão do Zodíaco na cidade, ela simplesmente já começou a chorar. E o homem disse a seguinte frase: antes de eu matar você, eu vou jogar seu bebê pela janela.
Ela, muito desesperada, ela agarrou a sua neném, abriu a porta e se jogou à beira da estrada, caindo assim num barranco. E ficou escondida até alguém aparecer. Horas depois apareceu um caminhoneiro junto com a sua esposa. Ambos a ajudaram. Chegando na delegacia, ela ainda muito assustada, o policial perguntou para ela o que de fato tinha acontecido. Ela simplesmente viu o retrato falado do Zodíaco na parede e apontou, dizendo a seguinte frase: "Foi ele, foi ele, foi ele." Depois de várias investigações e os anos se passando e os assassinatos continuando, a polícia chegou a um determinado homem chamado Arthur Leaf Allen. Depois de uma carta de Arthur dizendo à polícia que adoraria atirar em crianças saindo de um ônibus, Arthur começou a ser investigado pela polícia e muitos que sobreviveram ao ataque do Zodíaco afirmavam ter sido Arthur o assassino. Quando a polícia conseguiu a intimação para interrogatório com Arthur Leaf Allen, ele simplesmente teve um ataque cardíaco e veio a falecer. Mesmo com o corpo de Arthur, a polícia conseguiu suas impressões digitais e não batiam com a do Zodíaco. Muitas pessoas acreditam até hoje de que o Zodíaco foi uma invenção. Outras pessoas dizem que não existiu apenas um Zodíaco, e sim vários Zodíacos. E muitas outras pessoas afirmam o Zodíaco ser o próprio pai. A verdade é que o mistério permanece até hoje, principalmente em São Francisco, onde foi a área onde o Zodíaco mais atacou, sendo conhecido como o assassino do lago Berryessa, quando atacou um jovem casal a facadas. Alguns condados encerraram sua investigação há muitos anos atrás, outros permanecem abertos. Há pouco tempo saiu uma notícia dizendo que o Zodíaco se tratava de Ross Sullivan, um ex-militar que foi expulso da corporação. Essas especulações permanecem até os dias atuais. Bom, galera, a gente vai aqui tentar resumir um pouco do perfil do assassino. Seria muito clichê eu falar para vocês: o Zodíaco ele era frio e calculista. Logicamente, todo assassino em série é frio e calculista, mas não podemos passar panos sobre isso. Ele era frio e calculista, assim como todos os outros, e tinha um diferencial: ele era extremamente inteligente. Ele planejava os assassinatos de acordo com a oportunidade. Ele era um serial killer oportunista. Ele não tinha um perfil de vítima. Ele simplesmente via a oportunidade de executar o seu assassinato e o fazia. Egocêntrico e narcisista. Desafiava a polícia. Ele queria as atenções para ele. Ele queria ser o centro das atenções. Diferente de muitos outros que gostavam do anonimato, de matar e não serem descobertos. Ele não. Ele mandava cartas para a polícia, desafiava a polícia. Entendeu? Muitos assassinatos ele cometeu sem máscara. Para quê? Para que um dia ele tivesse a certeza que seria pego. E o mundo, então, saberia quem era o Zodíaco. Outras coisas acontecem também. Era nítido, era notório a raiva que ele tinha de mulheres. Por quê? Ao assassinar os homens, era geralmente uma facada, ou duas, ou três, certeiras em pontos vitais. E quando era com arma de fogo, também 2 ou 3 tiros em locais letais. Quando era uma mulher, o Zodíaco não perdia tempo. Desferia 7, 8, 9, enfim, quantas ele pudesse. Facadas em determinados pontos do corpo, espalhados. Cabeça, tórax, perna, braço, torturando a sua vítima para a última facada letal, no caso das mulheres. E para piorar a situação, depois ele perseguiu os homens, ele começou a perseguir os casais, passou para homens, passou para mulheres, e depois, para encerrar com chave de ouro, ele começou a querer perseguir crianças. Então, acredita-se, é uma análise que eu faço rápida, que ou ele teve uma rejeição familiar absurda por parte de sua mãe, ou em algum relacionamento mal resolvido, que ele tenha sido traído, ou alguma coisa do tipo. Inclusive a polícia, ela acredita muito que uma das mulheres que foi assassinada, ela foi ex-namorada do Zodíaco. Não tem uma conclusão exata, né? Porque não se sabe quem é ele. Exatamente. Né? Mas ele acredita fielmente nisso, porque o perfil do Zodíaco
era de um cara que ele ficava rondando alguma das vítimas, principalmente as mulheres, até conseguir assassinar. Exatamente. E uma coisa que, além da inteligência absurda que ele tinha, acredito, e eu, Rodrigo, opinião minha, pelo que eu li, que ele era um ex-militar ou um militar da ativa. Por quê? Em volta dos locais dos assassinatos existiam marcas de botas. Aí você vai falar pra mim, Rodrigo, pelo amor de Deus, né? Bota qualquer lugar tem, tudo bem, mas a marca da bota foi descoberta pela polícia, que era da seguinte forma: era uma bota, um tubo de uso exclusivo das Forças Armadas. Exército, Aeronáutica, Marinha, não se sabe. Mas ou ele era um ex-militar ou um militar da ativa. Como o Arthur mesmo tinha falado anteriormente, não se sabe se ele era um único ou mais de um. Exato. E hoje, passaram-se anos dos casos e ainda a gente fica sem saber e sem entender muito se é realmente verdade que era um assassino em série ou mais de um assassino em série. Fica a dúvida para vocês e fecho a minha análise da seguinte forma: ele era extremamente inteligente. Ele era extremamente ofensivo e perigoso. Ele adorava chamar a polícia de valerro de porcos inúteis. Exatamente. E ele, engraçado que você falou que ele era narcisista, Exatamente. ele chegou ao ponto de querer que nas ruas vendessem bottoms. E as pessoas usassem os bottoms. Usassem os bottoms com o símbolo que ele fazia nas Uma cartas. das cartas, inclusive, que ele mandou para a polícia, ele exigia que as pessoas usassem esses bottoms com a marca, com o símbolo do Zodíaco. E se as pessoas não usassem, ele ia começar a fazer ataques em série Exatamente. para poder manifestar a insatisfação dele com aquela, como é que eu posso dizer, aquele não uso da sua marca. Então, por isso que eu falo para vocês que ele era, além de ser extremamente narcisista e egocêntrico, ele queria desafiar a polícia, cometendo os assassinatos, enviando as cartas, e, consequentemente, ele queria ser conhecido através do seu anonimato. Exatamente. Então, ele queria que todo mundo soubesse que o Zodíaco existia, mas ele não queria ser descoberto. Logicamente, como todo assassino em série, não quer. Exatamente. Ele, uma vez, ele ligou para um advogado, ele mandou uma carta, na verdade, para um advogado muito famoso que tinha absolvido um assassino aí, na época, né? Ele falou que queria falar com esse advogado em rede nacional, num horário muito nobre da televisão. E ele ligou pro programa, esse advogado foi até lá, ele ligou pro programa para falar com o cara, e ele só se identificou como Sam. A ligação ela foi rastreada e por fim descobriram que não era ele. Quem fez o primeiro contato sim foi ele, mas quem continua a ligação não foi ele. A ligação foi feita dentro de um hospital psiquiátrico. E aí eu pergunto pra vocês, peraí, um assassino em série ligando pra um advogado, querendo falar em rede nacional, narcisista ao extremo, egocêntrico demais. Só que, ao mesmo tempo, como é que você vai dar credibilidade de uma ligação que vem de dentro de um hospital psiquiátrico? Rodrigo, lá só tem maluco. Concordo, mas vocês estão esquecendo de um detalhe. Como a gente acredita que ele seja ou um ex-militar ou um militar da ativa, o hospital psiquiátrico precisa de segurança. Tô errado, Arthur? Exatamente. Quem sabe? A gente vai ficar sem saber. O caso foi arquivado em alguns locais, em outros locais segue em aberto. Não houveram outros assassinatos depois dessa repercussão toda. Porém, se eu não me engano, Arthur, se você me permitir, na última carta que foi enviada para a polícia, ele diz que ele ia dar um tempo, mas que ele voltaria. Exato. Será que ele nunca mais voltou? Será que ele voltou? Às vezes ele está planejando, a gente não sabe. E aí eu pergunto para vocês, galera, será que ele está indo pro bairro? Será que o Zodíaco vai ter um vizinho? Cuidado. Ele ainda tá sumindo. Esse foi o quadro Seguindo Pistas, que vai ser apresentado toda quarta-feira aqui por mim e pelo Rodrigo. Espero que vocês tenham gostado. Se você conhece essa história ou quer saber mais sobre esse assassino em série, eu vou deixar aqui na descrição um documentário muito top, além do filme que tem dele, se vocês quiserem pesquisar no Google, Zodíaco, o filme. Eu tenho o livro, eu já li o livro, eu já vi o filme, eu sou apaixonado pela história, não pelo Zodíaco, pelo amor de Deus. Eu não idolatro nenhum tipo de
assassino em série, mas eu acho a história muito curiosa. E se vocês gostarem desse vídeo, vou estar trazendo mais para vocês, beleza? Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e até o